Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no Fala Saldanha? Vamos aqui então para o nosso terceiro capítulo do livro de Experiências de Quase Morte, aqui do Edson Amâncio. Capítulo 3 aqui com o tópico O Fantasma na Máquina. Meu professor de bioquímica, no segundo ano da faculdade de medicina, era um senhor de idade avançada. Sentíamos carinho especial por ele. No entanto, pelas turmas que nos antecederam, já chegávamos sabendo que tinha uma mania irrefreável. Enquanto proferia suas aulas, o professor andava pela sala com passadas largas, erguendo exageradamente os pés, falando e enxugando o canto dos lábios com as mãos. Até aí, parecia mais um trejeito que não merecia maior atenção. Mas o conjunto destoava. Magro e alto como um poste, as passadas ao estilo militar que se acompanhavam de bater de palmas na frente do corpo, a calvície proeminente e o resto do couro cabeludo preenchido por uma cabeleira alva que se iniciava no meio do crânio liso e terminava em madeixa sobre os ombros, tudo isso fazia dele uma figura singular. O toque final era o fato de chutar qualquer bolinha de papel que encontrasse pela frente durante a aula. Enquanto o professor marchava em direção à porta, algum aluno mais ousado jogava uma dessas bolinhas no trajeto que ele deveria fazer na volta. De modo que o homem, ao se virar e ver a bolinha, dava-lhe um tremendo pontapé, atirando-a para o outro lado da sala. Não perdi um segundo sequer para perguntar sobre o montículo de papel, que segundos antes não se encontrava ali. E a brincadeira se repetia. Quando se virava, nova bolinha de papel, novo pontapé. Nem mesmo interrompi a frase. Era como se a brincadeira tivesse sido combinada antes. Seu semblante não denunciava nenhuma surpresa, tal o entusiasmo que parecia ter com suas aulas, quase sempre idênticas, repetidas anos a fio com as mesmas características e o mesmo cacuete de chutar bolinhas de papel. Era uma bênção que não fosse minimamente exigente com os temas que lecionava. Suas avaliações eram generosas, e aquelas aulas, alguns dos nossos raros momentos de descontração. Essa lembrança me veio ao ler a tradução brasileira de um ensaio de Stephen Jay Gould, Arbustos e Escadas na Evolução Humana. Ocorreu-me uma espécie de epifania durante a leitura desse ensaio. Meu primeiro professor de paleontologia era quase tão velho quanto os animais de que falava. Costumava dar aula lendo em folhas de papel ao mas notas amarelecidas, provavelmente feitas em seus dias de estudante. A cena das bolinhas de papel, como a do velho professor de Gould, é uma lembrança individual. No meu caso, poderia ser partilhado com outros 59 colegas de classe, que há quase 45 anos assistiam a cena todas as semanas letivas, durante um semestre. Inúmeros exemplos de lembranças individuais ou coletivas poderiam ser perfilados aqui. Provavelmente, durante as próximas 5 décadas, jovens que tinham 15 ou 20 anos, em 11 de setembro de 2001, e viram as imagens dos dois aviões que se chocaram contra as Torres Gêmeas, se lembrarão com nitidez daquele triste episódio, que marcou a entrada do século XXI. A descontração que sentíamos na aula de bioquímica e a estupefação ao ver os aviões atingirem as torres jamais nos saíram da lembrança, nem o sentimento de pesar ao recebermos a notícia da morte súbita e trágica de uma pessoa querida. Quando analisamos essas impressões, lembranças e sentimentos à luz dos conhecimentos científicos atuais, tendemos a interpretá-los como sensações e memórias gravadas em nosso cérebro, tal e qual num disco rígido de computador. Em outras palavras, nossa mente recebeu essas informações, desenvolveu os sentimentos a elas correspondentes e os arquivou em alguma parte do cérebro. É possível que o cérebro tenha funcionado como interface para que tais lembranças viessem à tona? Ou elas estão mesmo estocadas lá? O fato é que, quando áreas cerebrais específicas sofrem lesão, as memórias ficam comprometidas. Um dos casos clínicos mais emblemáticos, de grande utilidade no conhecimento do armazenamento da memória, foi o do paciente americano Henry Gustav Molaison, que ficou conhecido na literatura médica como HM. Em 1957, William Scoville, neurocirurgião no Hartford Hospital, Connecticut,
e Brenda Milner, psicóloga da Universidade McGill, em Montreal, relataram a incrível história de HM. Nascido em 1926, sofreu aos 7 anos um acidente de bicicleta que provocou traumatismo de crânio, levando depois ao desenvolvimento da epilepsia. As crises eram de difícil controle e pioraram com o passar das décadas, a ponto de ter 10 crises de ausência e uma crise convulsiva por semana. A evolução foi tão desastrosa que aos 27 anos, HM estava gravemente incapacitado. A conclusão dos investigadores foi que suas crises tinham origem no lobo temporal. Como último recurso de tratamento, Scoville decidiu remover a superfície interna daquela região em ambos os lados do encéfalo, aí incluído o hipocampo. O tratamento foi bem sucedido em relação às crises epilépticas, mas HM passou a apresentar um déficit de memória simplesmente devastador, do qual nunca se recuperou. Desde a cirurgia, em 53, até a morte em 2008, HM ficou incapaz de converter uma memória nova de curta duração em memória permanente, de longa duração. Brenda Milner descobriu essa deficiência de memória e a descreveu em Scoville naquele artigo de 57, que se tornou a publicação mais citada no campo das neurociências e do comportamento. Milner acompanhou o caso ao longo de mais de 40 anos. Desde o começo, o aspecto mais dramático do déficit de HM era que ele parecia esquecer-se de fatos tão logo aconteciam. Toda vez que a psicóloga entrava no quarto para cumprimentá-lo, ele não conseguia reconhecê-la. Durante os 45 anos que viveu depois da operação, HM, meia hora após uma refeição, não lembrava mais o que havia comido, e nem mesmo o que havia comido. Com o passar do tempo, não conseguia sequer se reconhecer numa fotografia. No entanto, não perdeu a memória imediata. Era capaz de manter uma conversa, desde que ela não se estendesse muito, nem focalizasse vários assuntos. Passado algum tempo, ele não se lembraria de absolutamente nada do que havia conversado. Brenda descobriu que HM conseguia aprender e, de alguma forma, armazenar novas memórias, embora não tivesse conhecimento disso. Para chegar a essa conclusão, ela realizou um experimento muito simples. HM ficava sentado a uma mesa com uma folha de desenho, onde estava reproduzida uma estrela de 5 pontas. Ele tinha então de contornar a lápis essa figura. A dificuldade estava em que um anteparo opaco era colocado entre HM e a folha. A única maneira pela qual conseguia ver a estrela e a própria mão, ao desenhar, era por um espelho à frente do anteparo e da folha. Durante vários dias, HM realizou essa tarefa em mira a aferir o tempo gasto e a qualidade do contorno da estrela. HM se aprimorava na execução da tarefa a cada dia, mas não se lembrava de tê-la executado anteriormente. Milner concluiu, primeiro, que a capacidade de adquirir novas memórias é uma função cerebral distinta, estando localizada na porção medial dos lobos temporais e sendo separável de outras capacidades cognitivas ou de percepção. Ainda que os lobos temporais mediais não são necessários para a memória imediata, HM, vimos, apresentava memória imediata perfeitamente normal. Conseguia, por exemplo, reter um número ou uma imagem visual durante um período curto após tê-los aprendido. Outra interpretação a que chegou Milner foi que o lobo temporal medial e o hipocampo não são os sítios de armazenamento final para a memória de longa duração do conhecimento previamente adquirido. HM lembrava-se de muitos acontecimentos da infância. Por fim, a pesquisadora fez a notável descoberta de que parece haver um tipo de memória que não depende do lobo temporal medial. Como já vimos, a realização da tarefa repetidas vezes se aprimorava com o tempo, embora HM não se lembrasse de tê-la executado antes. A experiência de HM constitui um bom indício de que nossa consciência pode estar armazenada no cérebro. Entretanto, isso não invalida a possibilidade do cérebro apenas formar a interface para a consciência. Se a área a ativar é o lobo temporal, a função fica impossibilitada de se manifestar quando ele é desativado. Assim, há de se pensar numa consciência fora do cérebro, e tal raciocínio não deixa de ser argumento a favor de alguma espécie de dualismo. Um dos críticos mais mordazes do dualismo cartesiano foi o filósofo inglês Gilbert Ryle, que vimos no capítulo anterior, cunhou a expressão "o dogma do fantasma da máquina".
A doutrina oficial, que procede sobretudo de Descartes, é mais ou menos como descrita a seguir. Com a duvidosa exceção dos idiotas e das crianças de colo, todo ser humano tem um corpo e uma mente. Seu corpo e sua mente normalmente estão atrelados um ao outro, mas depois da morte do corpo, a mente pode continuar a existir e funcionar. O grande romancista e ensaísta Arthur Koestler, húngaro radicado na Inglaterra, publicou um livro de não-ficção que leva por título justamente a frase de Ryle, O Fantasma da Máquina. Nele, Koestler reagiu com indignação. Pelo próprio ato de negar a existência do fantasma da máquina, da mente que depende do corpo, mas que é também responsável pelas ações deste, incorremos no risco de transformá-lo num fantasma muito grosseiro e malevolente. John Eccles é também impiedoso com a afirmativa de Ryle. Para concluir esta parte, coroaria o ridículo título de Ryle, O Fantasma da Máquina, com o irônico comentário de que ele pode ter expressado, sem o saber, uma valiosa intuição. A analogia em termos de investigação que podemos criar para o dualismo mente-cérebro é que o fantasma tradicional é a mente não material, que atua como programador da máquina cerebral, que é análoga quer do hardware, quer do software de um computador. A polêmica se arrasta ainda hoje. Há um fantasma na máquina? Ou o fantasma é pura e simples criação química do cérebro? Argumentar contra a ideia de que a consciência, a mente, pode não ser produto do cérebro é quase o mesmo que acompanhar Sísifo empurrando a pedra morro acima, vendo-a despencar do alto e voltando a empurrá-la ad infinitum. Para Francis Crick, a surpreendente hipótese é que você, suas alegrias e tristezas, suas memórias e suas ambições, seu senso de identidade pessoal e livre-arbítrio, são na verdade não mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e suas moléculas associadas. Entre a miríade de argumentos contra o fantasma na máquina, impõem-se essas perguntas. Quando o fantasma entra na máquina e como faz a interface com ela? Não temos a mínima intenção de responder a elas. Mas, se Ryle e a maioria dos cientistas que se opõem ao fantasma o classificam como dogma, podemos dizer o mesmo sobre a teoria de que o cérebro, e apenas ele, produz a mente, a consciência. Como já dissemos, essa hipótese jamais se comprovou. O americano-canadense Wilder Penfield, neurocirurgião da Universidade McGill, desenvolveu técnicas de estimulação cerebral de pacientes cirúrgicos que continuavam despertos enquanto o cérebro era exposto. Essas operações são realizadas ainda hoje, sobretudo para remover áreas avariadas, tumores ou regiões responsáveis por crises epiléticas intratáveis. São indolores e orientam o cirurgião a evitar áreas nobres, cujas funções poderiam ser danificadas sem o devido reconhecimento delas. Para Penfield, quando o neurocirurgião aplica um eletrodo à área motora do córtex cerebral do paciente, fazendo a mão possa mover-se, e pergunta ao paciente por que movimentou ele a mão, a resposta é: eu não o fiz, foi o senhor que me fez fazê-lo. Pode-se dizer que o paciente pensa em si próprio como tendo uma existência separada do seu corpo. Certa vez, quando adverti um tal paciente de minha intenção de estimular as áreas motoras do córtex e o desafiei a impedir que sua mão se movesse ao ser aplicado o eletrodo, ele agarrou com a outra mão e lutou para mantê-lo imóvel. Assim, uma mão, sob o controle do hemisfério direito impulsionada por um eletrodo, e a outra mão, que ele controlava através do hemisfério esquerdo, foram levadas a lutar uma contra a outra. Por trás da ação cerebral de um hemisfério, achava-se a mente do paciente. Por trás da ação do outro hemisfério, estava o eletrodo. Eu mesmo, mais de uma vez, tive a oportunidade de comprovar a experiência de Penfield, sem, no entanto, a necessidade de abrir o crânio do paciente. Para tanto, utilizei um aparelho de estimulação magnética transcraniana. Hoje de uso corrente em muitas clínicas por todo o mundo, é um dispositivo que gera campo magnético quando ligado. Graças a uma bobina colocada sobre o couro cabeludo, consegue-se estimular o córtex. Uma vez atravessado o osso do crânio, o campo magnético se transforma em corrente elétrica, estimulando qualquer área cortical que se queira. Se estimularmos a região do córtex responsável pelos movimentos da mão, por exemplo, notamos que a mão do paciente apresenta um movimento brusco que pode durar o tempo todo da estimulação. Quando solicito ao paciente que tente conter a mão com o pensamento, ele se esforça para manter a mão imóvel, mas não consegue. Em seguida, solicito que segure com a outra mão a mão estimulada.
Acontece dele pegar firmemente a mão livre e agarrar a outra, que será estimulada. Por maior que seja a força empregada com a mão livre, ele não consegue conter o movimento involuntário da mão estimulada, a qual responde ao estímulo cortical que aplica com a bobina do aparelho de estimulação magnética transcraniana. Esse tipo de experimento demonstra que, quando utilizamos a mente para movimentar um segmento do corpo, podemos fazê-lo de qualquer forma que desejamos. Podemos levantar simplesmente a mão, acenar, fazer um gesto de afago, com um sinal de concordância com o polegar, ou de negação com o indicador. É óbvio que só realizamos o movimento pretendido porque o fizemos sob o comando da mente. Mas, quando estimulamos a área motora com o aparelho, o movimento é estereotipado. Não é um gesto, não houve intenção, o resultado é apenas um abalo muscular, pois não ocorreu a participação da vontade, ou seja, da mente. O axioma segundo o qual a mente e, portanto, a consciência são um produto do cérebro não é verdade incontestável, como já dissemos várias vezes. Em que local a mente se aloja no corpo humano? Nenhum avanço tecnológico atual soluciona o enigma. Se não há comprovação de que a mente é simples produto do cérebro, existiriam indícios do contrário? A mente pode existir sem que o cérebro esteja funcionando? Como baseamos nossa resposta nas experiências de quase morte? A resposta será um enfático sim. Há indícios de que a mente consegue existir ainda que o cérebro esteja clinicamente morto ou inativado nas funções detectáveis pelos meios científicos hoje disponíveis. Como já tivemos a ocasião de mencionar, Eccles, ganhador do Nobel por suas descobertas sobre a comunicação entre os neurônios, foi um dos raros cientistas de reconhecimento internacional que também era dualista cartesiano convicto. Ele escreveu: a autoconsciência é, pois, uma das características fundamentais, provavelmente a mais fundamental, da espécie humana. Essa característica é uma novidade evolutiva. A espécie biológica da qual a espécie humana descendeu tinha apenas rudimentos de autoconsciência, ou talvez nem sequer os tivesse. A autoconsciência trouxe consigo, porém, companhia mais sombria, medo, ansiedade e consciência da morte. O homem está oprimido pela consciência da morte. Um ser que sabe que morrerá surgiu de antecessores que não o sabiam. Embora cientista do mais elevado nível, reconhecido por toda a comunidade científica pelas descobertas sobre a transmissão da informação nas sinapses, Eccles morreu sem ter dado uma prova cabal e científica de suas convicções. Final do capítulo de número 3.